Olá, bem-vindo ao novo podcast do Sindiups, Diálogos da Educação. Esse novo episódio, a gente tem a presença aqui de João Paulo e Gildo. São dois diretores do Sindiups e também membros da Comissão de Avaliação dos Trabalhos Científicos que foram apresentados no 36º Congresso, realizado pelo sindicato agora no final de setembro e início de outubro. Gildo, bem-vindo aqui, obrigado pela presença, João Paulo. Eu queria saber qual é o objetivo desse projeto, né? Já são 2 anos seguidos que o sindicato vem recebendo esse tipo de trabalho. Em 2019 foi feito o 35º Congresso e neste ano, depois da pandemia, realizado um novo congresso. E eu sei que é um projeto que tem tido muito sucesso. Fale sobre isso. Primeiro, muito obrigado por nos convidar para fazer parte desse acontecimento, já que um podcast sobre essa questão é de extrema importância para o nosso sindicato e para a nossa categoria. Então, muito obrigado. Essa foi uma iniciativa da nossa direção, da direção do Sindiups, que entende que era de fundamental importância dar a voz aos nossos filiados e filiadas que se dispõem a aprofundar em reflexões correlatas a diversos temas relacionados à educação, e aí nós entendíamos que era uma boa oportunidade de se promover o acolhimento a textos produzidos pela categoria, textos numa perspectiva acadêmica para valorizar a produção e o pensamento, né? Valorizar aquela parcela da categoria que está estudando, que está pesquisando e dar publicidade a isso. Então, essa que era a intenção do Sindiups, a princípio. João Paulo, quais os temas que esses trabalhadores da educação poderiam abordar para poder participar desses trabalhos? Então, nós tivemos o primeiro em 2019 com diversos eixos, desde política educacional, sindicalismo, questões do cotidiano laboral, ali das comunidades escolares. Então, esses foram alguns dos eixos. E aí, esse ano também, nós fizemos, né, abordando essas questões e as experiências do dia a dia mesmo, né? E a relação com o movimento sindical, temas da formação, né, profissional e publicações e produções dos próprios professores, né, que passaram por um crivo de uma comissão científica e tiveram a oportunidade de apresentá-los, né, no nosso congresso, diante da categoria, né, e isso trazendo um significado muito importante pela experiência enquanto pesquisador, né, e também na possibilidade de divulgação de suas pesquisas, né, tanto para promoções na carreira, né, porque isso possibilita que eles avancem na carreira, né? Porque tem um diferencial quem produz uma pesquisa e tem aprovação. Então isso também conta como ponto na carreira. Então todo esse foi um incentivo, né? Além desses... Gildo, mas esse trabalho, como é que esse trabalho acadêmico, como é que o professor, que a gente está falando para eles, vamos explicar como é que se apresenta esse trabalho, como é que tem que ser esse trabalho? Isso. Só retomando, que além desses eixos apontados por João, havia ainda a possibilidade de escrever sobre a gestão democrática, de escrever sobre as políticas educacionais e o sindicalismo, de escrever sobre as questões das relações étnico-raciais, sobre a educação popular, como é que são produzidos. Para ser considerado um trabalho científico. Na verdade, a comissão estabeleceu algumas regras, que era, primeiro, apontar os eixos temáticos, foi dado publicidade através de um edital produzido pelo sindicato, e lá nós estabelecemos todos os trabalhos têm que ter fundamentação teórica, sustentação teórica, todos os trabalhos têm que ter originalidade, todos os trabalhos têm que estar dentro das regras da produção científica estabelecida pela ABNT. Porque depois que esses trabalhos que vocês elegeram dentro do Congresso, tem um livro a ser publicado. Então tem ISBN, tem toda uma... Todos esses mas são trabalhos... regras a serem cumpridas, né? Todos esses trabalhos, exigidas, né? Exatamente,
será dada publicidade a eles, e o cume dessa publicidade vai ser, ou será, a produção de um livro, e nesse livro os participantes receberão 5 exemplares, e os demais livros serão doados ou entregues aos professores que participam das atividades sindicais. O sindicato tem promovido diversos webinários, que é uma oportunidade de formação da categoria. Então, esse material é uma oportunidade para contribuir para a formação da categoria. Vai ser muito bom, e o Emanuel vai trazer isso também à tona com toda certeza, né? Nessa perspectiva. Abre-se uma outra oportunidade dentro do Congresso com um projeto, né? Isso roda o Brasil, né, João Carlos? João Paulo, desculpa. Sim, sim. Isso aí roda o Brasil, porque depois que publica, né? Aí você, né, tem toda uma divulgação no Brasil todo, no movimento sindical. Inclusive tem sido bem falada essa experiência do Sindiúps, que eu não sei se existe outra experiência a nível de sindicato. Existe rede de associativismo e sindicalismo, núcleos de pesquisa advindos das universidades, mas no movimento sindical, acredito eu que é uma ação ousada do sindicato, que tanto que deu certo, que esse é o segundo, e nós tivemos 15 trabalhos escritos. 15 trabalhos escritos. E a perspectiva é aumentando. Né? O nosso objetivo é que nos próximos isso se torne uma tona. E é importante, Tânia, mencionar que o nosso objetivo, além de trazer essa publicação dos professores que estão lá no dia a dia das escolas, né, tornar visível suas experiências, né, suas produções, é trazer o movimento acadêmico também, as universidades, para junto do sindicato e vice-versa. Porque a universidade é que forma professor. Isso, e é muito importante, no contexto atual, a gente dar visibilidade a essas experiências sindicais de forma, né, criteriosa, de forma vinculada ao movimento acadêmico, né, toda uma elaboração, por isso uma preocupação dessas publicações tomarem corpo, né? Isso é muito positivo para o trabalhador, para o profissional da educação, e o sindicato ele promove essas experiências, né? Eu acredito que isso é um passo importante. É uma pesquisa, mas tem que ser um texto inovador, por exemplo? Não, o texto tem que ser inovador, inédito. Tem que ser algo inédito, algo original, né? Mas poderia ser a produção de um artigo com até 12 páginas, ou um resumo expandido, ou ainda parte de uma pesquisa em andamento. Então nós estabelecemos possibilidades para facilitar ainda mais, porque nós temos hoje vários professores e professoras que são filiados ao sindicato que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. Não, inclusive tem um membro da comissão, que é o Menderson, por exemplo, está terminando o doutorado, não é isso? Está concluindo, está fazendo doutorado e fez parte da coordenação anterior no congresso passado, 35º congresso, e agora também. No congresso passado, o Mendes chegou a produzir 2 textos em companhia com o professor Irã, que é o Irã Pinel, que é o orientador dele. O Irã agora também produziu um texto em conjunto com também doutorando dele, que ele orienta, que é o Ebert, professor Ebert, que também produziu conosco de novo, se inscreveu. Tem ideia de quando vai sair o próximo livro? A previsão é que saia ao final do primeiro semestre do ano que vem, né? Então, agora em 23, né? Quantos livros você acha que serão produzidos? Tem ideia já ou não? Não tem exatidão não, mas da última vez foram produzidos 2.000 livros, né? Então é uma esses livros não são vendidos, eles são distribuídos. São distribuídos para categoria. Cada autor leva 5 e os demais vão ser distribuídos nos eventos. A produção do Sindiúps. É o investimento que se faz na categoria, né? É muito importante isso. Eu acho que é um sucesso, não é? Há uma grande recepção por parte da categoria, e é a categoria lendo o que ela produz. Isso é muito importante, porque a categoria reclama dessa falta de espaço, né? Então, o sindicato ele oportuniza esse espaço, e isso é importante porque nós precisamos dar voz aos professores. Os materiais pedagógicos precisam ser elaborados pelos professores. Nós não queremos que outros atores venham dizer como tem que ser a atuação do professor, como tem que ser os materiais dele, como tem que ser a docência. Como que tem que ser a gestão da escola. Então, ouvir os professores com produção dentro do rigor acadêmico dá um salto significativo na educação pública. Não, e isso
além de ser importante na educação, valoriza o professor, dá visibilidade ao trabalho dele no Brasil inteiro. E uma categoria tão sofrida, né, que tem sido tão massacradíssima, inclusive no governo Bolsonaro. E nós do sindicato temos esse papel de acolher, de divulgar, de fomentar pesquisas do dia a dia da escola. Então façam propaganda. Para se ter uma ideia da amplitude dos temas abordados, um dos trabalhos selecionados foi o trabalho do professor Júlio César Alves, que ele fala sobre, o tema do trabalho dele é o legado do governo nazifascista contagiando professores, estudantes e pais na comunidade escolar. Vejam a importância da temática. Nós estamos agora... Nós fizemos um podcast aqui com o Gessé, não sei se você... O professor Gessé. Então, Gessé. E ele falou que o próximo livro dele vai ser As Origens do Bolsonarismo. Quer dizer que o trabalho do Júlio está um pouco mais adiantado, né? Isso, imagine, o trabalho do Júlio aponta para aquilo que nós vimos lá na escola. Lá em Aracruz, né? Em Aracruz. E a violência estabelecida no interior da escola e muitas vezes os governos enquadrando a escola com a retirada de filosofia, com retirada de sociologia, ou retirada ou redução dessas disciplinas para reduzir a escola como ambiente do pensamento, da reflexão. E aí é óbvio, uma escola que não é o resultado, não é o espaço do ambiente do pensamento e da reflexão, ela passa a ser ambiente para possibilidades horríveis como essa, que é um espaço da violência, né? A escola tem que ser o espaço do diálogo. Aí, nessa mão, vai um trabalho que eu produzi, que é para discutir como o Conselho Estadual de Educação regulamenta a gestão democrática no sistema. E, infelizmente, a nossa pesquisa aponta, foi até objeto de minha dissertação do mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, aponta o silenciamento do Conselho Estadual de Educação em relação à gestão democrática. Ela simplesmente não acontece, ou quando acontece, acontece apenas em proformes, apenas de forma ritual, dissimulada, como se o governo escolher 3 representantes de uma escola, escolher entre 3, um para ser o diretor, como se isso fosse gestão democrática, como se isso fosse escutar a comunidade escolar. O que nós vemos nas escolas, na verdade, é exatamente a ausência disso. Então é importante notar que os professores filiados ao sindicato estão pensando sobre isso, estão produzindo sobre isso. Tem trabalhos de professores que trabalham, que apontam, desenvolvem, refletem sobre a formação de professores, como é o caso da professora Adriana Souto, juntamente com a Fábia Lacerda, que apresentou um trabalho sobre a escola, o trabalho e a formação docente, a quem é que interessa. Então o trabalho dela vai desenvolver uma reflexão muito importante sobre essa questão da formação do professor. E a formação do professor, ela interessa à comunidade escolar, ela interessa à sociedade civil. A sociedade quer um professor bem formado. Ela interessa ao professor e à professora, ela interessa ao estudante. Porque quanto melhor for a formação, mais qualificada for a formação do professor, ela é melhor para a sociedade, porque ela contribui efetivamente para a formação de cidadãos e cidadãs críticos, atuantes. Você queria completar? Não, fica o convite, a leitura. Nós tivemos 15 trabalhos apresentados, né, aprovados, e o Gilda aqui mencionou 2, 3, mas tem vários assuntos, desde política educacional, escolas, comunidade, integração, educação participativa. Então são temas assim que quem nos escuta pode entrar em contato com ético-racionais. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, que durante o congresso o professor pode apresentar o seu trabalho. São 3.500 pessoas no congresso e ele pode apresentar um trabalho para essas pessoas, não é isso? Isso. E aqueles que nos ouvem, né, caso tenha interesse, né, entrar em contato conosco para saber, e entrar em contato com os autores também, né, porque quem está pesquisando, né, sempre tem uma linha de pesquisa que mais interessa. Então foram 15 temas selecionados.
fora os de 2019 também, que já tem a publicação rodando aí, né? E que as pessoas, caso tenha interesse, o sindicato se coloca à disposição. Quando vai ter o próximo congresso? Tem ideia já? Não. A previsão do Congresso, pelo Estatuto, é a cada 3 anos, né? Então, isso. Contudo, né, Gilda, antes a gente desenvolve webinários, seminários, encontros menores de formação, que o objetivo é o tempo todo estar fazendo formação com a categoria, né? Isso não quer dizer que o sindicato só vá tomar uma iniciativa dessa durante os congressos, mas especialmente. Entendi. Né? Isso. Então, a diretoria avalia, vendo. Tem algum e-mail que as pessoas podem mandar? Disso, né, tal, Tem algum e-mail, Gildo, que as pessoas possam mandar, João Paulo? Tem o da organização, né? secretaria@sindiups.org.br. O telefone é o 3421-2400. Inclusive lá tem o Emanuel, que também ajuda que pode atender atender as expectativas dos e trabalhadores. Os diretores aí que estão aí no dia a dia, na labuta, na escola, nas reuniões, nos podcasts. Né? Então tá, se você ficou interessado em conhecer esses trabalhos ou até apresentar trabalhos, entre em contato com o Sindiups, tá? E olha, muito obrigado por vocês terem vindo, foi um prazer, espero que voltem e assistam novos episódios do podcast do Sindiups.